Pois é, pessoal, mais um videozinho aqui no domingão. Justamente domingão aqui, Münster Wunderbar. Comer aqui umas bananinhas, trouxe aqui umas bananinhas para comer. Isso aqui é para dia inteiro de foto. Vamos ver quantos mil. Isso aqui é uma bomba, cara. Tem 74 mil. Tem 74 mil miliamperes. E tem mais esse aqui com 30 mil aqui. Então, assim, eu tirei boas fotos aqui da cidade, interessante para amanhã. Eu tinha outros planos, cara, simplesmente alguma coisa me trouxe, me levou, me conduziu, enfim. Essa sociedade livre, né? Essa sociedade libertina que você vê, né? Sujeira. É livre para uns e é prisão para outros, né? Liberdade ela nunca vai existir. A vida é representação mesmo, né? E vontade. Então é a vontade dos degenerados que está prevalecendo. Porque do contrário, se em outros tempos você veria um negócio desse aqui? Não, não. Isso é excelência alemã agora? Isso aqui? Excelência alemã que hoje você vê a Mercedes nos últimos patamares de excelência e qualidade? O Volkswagen? Por quê? Porque o povo passou a se odiar entre si mesmos, né? Ou seja, dá o melhor para quem não tem nada a ver com eles e que só quer tirar proveito deles, né? do que ter, ou seja, do que privilegiar aqueles que têm um enlace puro, histórico, sanguíneo, étnico. Ou seja, esse é o preço que você paga por se odiar e odiar os seus próprios. Eu não vou entrar nesse assunto, até porque o que eu vou falar aqui agora é o que exatamente movimenta a humanidade. Sabe aquele negócio? Quando você tem um amigo, muitos aí, principalmente eu vi no Brasil, né? Não é meu caso, mas é o caso de muitos. Quando eu tenho um amigo, eu quero que o meu amigo esteja melhor do que eu. Isso não é hipocrisia, cara. Mas a partir do momento que eu vejo que ele é um pilantra, que ele é um safado, que ele é um sem vergonha, que é um desgraçado, cara, se eu puder puxar o tapete, eu puxo. Mas hoje eu tô até abrindo mão desse direito. Eu falo assim, não, meu amigo, eu não vou trazer karma pra mim. Não, hoje quando eu passei a entender os conceitos do karma, cara. Veja, ontem, esses dias aí, eu até defendi aquela questão lá da Jennifer Milbratz, lá do bebê alemão. Aí ontem ela me aparece com um vídeo da Campanholo, cara. Ou seja, uma mulher que rasga a página da Bíblia e fuma maconha só porque virou deputadinha do coração. Pra você ver como é que o povo é interesseiro, o povo joga sujo, cara. Você não tem que confiar em ninguém simplesmente porque puxa né, algo que você acredita que é certo. Senão você vai acabar defendendo o Matheus Sattler da vida, né? Que a priori, né, aparentemente tinha uma agenda boa, né? E, porra, ontem eu tive uma decepção, cara, quando eu vi a Jennifer defendendo a maconholo, cara. Rasgou página da Bíblia, fumou maconha e comparou a Virgem Maria, a mãe de Cristo, com uma prostituta. E aí, como ficam vocês católicos, protestantes? Inclusive, se você protestante defende uma barbaridade dessa, não importa se ela é uma mulher qualquer, mas ela foi a mãe do Cristo, cara. Ela foi escolhida pelo Espírito Santo, cara. Ou seja, mas você não pode perdoar a maconholo pelo que ela fez? Então, por que a hipocrisia permanece? Veja, o meu caso, agentes federais permitiram que durante 11 anos crianças fossem assassinadas em escolas simplesmente por um vídeo que eu gravei na Índia. Por que a Jennifer não vem falar comigo? Meu amigo, porque faz parte desse sistema também. É a conclusão que eu chego. Faz parte desse sistema maçônico. Às vezes você pega, como o Mayer de Rothschild já falou uma vez, quando o povo necessitar de um salvador, a gente cria um salvador. E para mim isso está bem claro, cara. O projeto político está se desenhando e é uma coisa, eu recomendo vocês a não seguir essa pessoa. Entendeu? Mas se você não interessa. Porque não falou com você, não interessa.
E nem quero que fale, cara. Eu, sincero, eu quero simplesmente passar longe desse tipo de gente. Porque pra mim é falso, é gatekeeper. É gatekeeper, o guardião do portal. Quando as pessoas estão despertando, estão acordando, essas pessoas aparecem se fingindo de que são deles, mas não são. Anjos de luz, né? Se fingem de anjo de luz. E às vezes ela nem sabe disso. Às vezes ela só está sendo conduzida. Você tá entendendo? Às vezes ela nem sabe disso. Só está sendo conduzida por mentores. E aí quando o portal se desvela, já é tarde demais para voltar atrás. Não é? É assim, é assim. O próprio nazismo se desenvolveu dessa forma, né? Rede Odessa e tudo mais. A Rede Odessa foi salva aí pela Cruz Vermelha, né? Essa mesma Cruz Vermelha foi criada, inclusive, pelos os antigos da SS, né? Que escaparam para a América do Sul. Como já comentaram aqui, né? O nazismo ele foi um dos maiores inimigos da raça branca que já existiu. Por quê? Bom, já deixaram aqui, já ponderaram aqui, né? Os motivos, enfim. Mas condenava à morte um soldado alemão por casar com uma eslava, que é etnicamente parecida, mas deixava que se casasse com um japonês e tudo mais. Assim, essas barbaridades você via nessas coisas, nessas leis aí de Nuremberg, nessas leis raciais. Ao ponto de que o próprio Goering achou que era possível negociar com os aliados, né? E era impossível, porque tudo fazia parte do plano. Então o plano era o seguinte: deixa o cara do bigodinho escapar, entendeu? E o resto pega pra boi de piranha, entendeu? Enfim, a coisa, a gente não pode ser os juízes da história, os conhecedores da história, ou falar como se conhecesse a história. É como a coisa se desenha, entendeu? É como a coisa se desenha, mas tá muito claro, cara. A coisa vai se encadenando. Ou seja, com o tempo ela vai se mostrando. É da mesma forma, tudo que aconteceu comigo durante todos esses anos, as pessoas que me atacam, elas se prevalecem porque é impossível você guardar todos os registros minuciosamente históricos do que aconteceram. Mas quando você põe as provas, as evidências em si e relata o caso de forma cronológica, fica evidente que a coisa foi assim. Não precisa nem você apresentar prova. É o que realmente está acontecendo comigo durante todos esses anos. Veja, tem um colega aqui que veio aqui comentar nos meus vídeos, que foi denunciar policiais que faziam tráfico de drogas com carros da polícia aí no Brasil. E de repente o Ministério Público arquivou as denúncias, mandou atacar eles, da mesma forma como aconteceu comigo. Quando eu fui denunciar o bispo Leobaldo Viva Silva, o vovô Mafalda, de ser o mandante da morte de um pastor no Rio de Janeiro, e que policiais federais do Rio de Janeiro estavam recebendo um mensalão da Igreja Universal para poder encobrir esse caso, fizeram uma operação contra mim. Entendeu? E isso a Jennifer Milbratz não vai vir perguntar por que isso aconteceu, mas ela vai dar palanque para uma maconholo que me atacou gratuitamente e disse que foi a mano do Olavo de Carvalho, que era um desinformador e o astrólogo da direita, envolvido com ocultismo e satanismo. Essa é a cristã aí que está se apresentando para vocês, essa Jennifer Milbratz. Aí o bebê alemão agora está levantando uma causa que os brancos realmente são perseguidos nesse planeta, né? Somos minoria, somos perseguidos, somos atacados, sofremos todo tipo de barbaridade, né? Pelo fato de ser branco, por causa de alguns loucos aqui terem seguido essa agenda assassina do nazismo, de matar seus próprios irmãos em prol de uma causa, em prol de, né? Eu não defendo, eu sou totalmente antinazista. Mas você é anti, você é a favor de tudo aquilo que estão atacando você e tal. Não, nada disso. Não tem uma coisa. Não junte o cu com a bosta. Não junte a merda com a bosta. Entendeu? Se você tem se você consegue visualizar a lei, você vai ver que aquilo ali foi criado para validar a nossa destruição. Entendeu? Na própria guerra, da forma como a coisa se desenvolveu, cara, como o Hitler desenvolveu. Entendeu? Com o próprio Himmler, com o próprio Goering. É só você analisar os últimos eventos finais. Então, pode ser que eu estou equivocado, mas, cara, meu amigo, a coisa tá bem clara. Cada ordem que o cara do bigodinho mudou provocou uma derrota massiva. E a guerra estava ganha. Em uma guerra que estava ganha. E se eles tivessem ganhado essa guerra, eu provavelmente não existiria, minha família não existiria, nem ninguém. Eu estou falando num conceito histórico, o que isso gerou a posteriori.
A posteriori, o que gerou? Que todo branco que tem uma cara aparentemente alemã, como a minha, aparentemente as pessoas falavam, é descendente de alemão. É descendente de algum alemão lá de alguma maneira eles me classificam. Entendeu? Mas só o fato de ser branco já também te coloca no mesmo balaio que muitos que estavam aqui e que assassinaram. Tem os mais puros, né? Tem a linhagem mais pura, mas tem a linhagem menos, que eles consideram menos. Que aí eu me incluiria nessa linhagem menos. Eu não sou menos do que nenhum filho da puta que tá aqui. Entendeu? Mas dentro dessas classificações que alguns idiotas classistas fazem, né? Ao mesmo ponto em que te eliminam, te permitem aqueles que nessa linhagem eles consideram como degenerados. Você vai entender um negócio desse? Não tem. Porque isso realmente é a teoria do caos maçônica. Ou seja, isso representa o comportamento maçônico de ordens ocultistas. E o Himmler era um cara que se ligava a ordens ocultistas. Então, assim, e satanistas. Quando você via eles cantando a canção do diabo, meu amigo, você não pode pensar algo bom naquilo. Não. Porque o diabo, meu amigo, ele é totalmente contra pessoas como nós. Porque nós, segundo a filosofia maçônica, nós somos herdeiros de Cristo. Nós somos filhos de Cristo. E temos que ser exterminados. Mesmo que não sejamos oficialmente, mas representamos isso. E o fato somente de representar isso, o mundo como representação e vontade, isso já te torna, ou seja, a civilização cristã must be wiped. E quem representa, muitas vezes, o cão? Aí eu não vou entrar em assuntos, eu não vou entrar em detalhes, mas é só você usar a tua lógica básica. Enfim, não quero condenar um povo aqui, não condeno nenhum povo, muito pelo contrário, cara. Tem pessoas aqui que eu admiro, cara. Tem pessoas que eu vejo aqui pureza, tem pessoas que eu vejo uma pureza, uma falta de maldade, cara, que me fascinam. Da mesma forma como tem pessoas malignas, entendeu? Às vezes você olha para uma mulher e acha, pô, essa mulher... Tem mulheres aqui que são loiras, lindas, maravilhosas, cara. Você vai pensar, pô, essa mulher nunca vai me olhar. E ela te olha, dá tchauzinho e tal. E tem outras que são super assim e você... agora eu vou me encorajar. Aí a psicopata, ela começa a dar showzinho. Muda de lugar ou começa a fazer cara feia, entendeu? Assim, o mundo é assim. Você vai encontrar doentes mentais por todos os lados, cara. Você vai encontrar pessoas boas por todos os lados, como vai encontrar doentes mentais por todos os lados. Que eu falei pra vocês num vídeo desse aí que vocês viram. Tem um negão muçulmano, amigo meu aí, show de bola, cara. O cara é super gente fina, super gente boa. Espero não me queimar a minha língua com isso. Entendeu? Mas se você não conhece a natureza humana, você vai errar sempre, cara. Porque você vai encontrar pessoas boas nesse mundo e vai encontrar pessoas más. E agora que eu entro na coisa. Um dos conselhos que meu pai sempre falava, cara. Meu pai era muito safo nesse ponto. Eu realmente, é uma pena não ter descobrido o que ele passou de verdade, eu não ter valorizado o que ele me contava, do que ele realmente passou nessa vida. Mas nessa vida, quando você é uma pessoa pobre, quando você é uma pessoa que não tem muitos recursos, você conhece a real natureza humana. Porque quando você tem dinheiro, quando você ostenta, quando você é uma pessoa que tem recursos, as pessoas vão se aproximar de você por interesses, vão te se seronear, vão te bajular. A partir do momento que você perde aquilo, elas mostram a verdadeira face. Aí você vai saber quem é. Então, como eu cresci uma infância pobre, vamos dizer assim, eu devia ter valorizado isso. Eu devia entender que não existem pessoas boas. Que as pessoas se movem por interesses, na sua grande maioria. Inclusive, aquela pessoa humildezinha, pobrezinha e tal, que chama a tua atenção e que quer falar com você e tal. Mas tem pessoas boas, tal, mas, cara, ela vai por aquele que tem mais interesse, por aquele que tem mais para oferecer. Ela pode ser uma pessoa boa, mas sempre a corda vai pender para aquele lado da pessoa que tem mais a oferecer. Por quê? Porque as pessoas vão pelo lado da sobrevivência. Então, se aquela pessoa tem mais para oferecer, você vai ver mulheres, as mulheres em geral,
elas vão para aquele que tem mais a oferecer. Isso é o seguinte, se você fala contra esse sistema podre, elas vão ficar contra você. Por quê? Porque é o sistema podre que alimenta, né? E as mulheres não sobreviveriam numa sociedade dessa se os homens desaparecessem, cara. Não. Ela só tem esse poder todo porque o sistema tá dando. Mas uma hora esse sistema vai tirar das pessoas. Então meu pai ele falava o seguinte, olha, não confia em absolutamente ninguém. E eu sempre, cara, às vezes por carência ou por alguma coisa que me passava, eu buscava um amigo, um tal de Pitio lá, que porra, na verdade só queria me usar só pra, entendeu? Sempre nos momentos decisivos, sempre que eu não precisei do cara, o cara realmente pulou fora, entendeu? Quando eu queria conhecer a menina lá, ele me prejudicava, dava risada, fazia chacota, fazia piada, falava mal de mim pelas costas. Nunca foi meu amigo de fato. E falava que ele era o melhor amigo dele. Mas talvez só para me aproximar, só para ter ele perto, só para ter perto. Na verdade tentou me induzir para o mau caminho, né? E eu não vou entrar em detalhes aqui porque, enfim, não é interessante, cara. O cara não tem nada a ver com o negócio e isso é coisa do passado. Sei que o irmão dele tá metendo louco aí lá no Rio Grande do Sul. Tá dentro de um órgão do governo aí, metendo louco, roubando pra caralho, entendeu? Roubando pra caralho, é verdade. Cara, se eu soubesse, se eu falasse aqui o que vocês estão fazendo, e não vem com ameaçinha, cara, porque é pior pra você, cara. Entendeu? O pai dele foi maçom, foi ligado a político lá no Rio Grande do Sul, né, Pitio? Puta que pariu, cara. Eu só tô falando assim o teu nome aqui, de Pitio, porque Pitia em ucraniano, em polaco, em esloveno ela apoia, né? Pitia, né? Agora eu entendi por que teu apelido era esse, cara. Puta que pariu, cara. Mas enfim, foda-se, cara. Você tinha os esquemas aí, né? Com... Nossa. Ei, Teófilo velho, hein? Puta que pariu, hein, cara. Começar a contar os podres. Então fica na tua, cara. Fica na tua, porque eu não caí na tua praia, cara. Mas você caiu. Eu não sou o cara que corta, pô, entendeu? Pra um lado para outro, entendeu? Eu tenho um negócio bem definido. E se eu não tô rapando geral aqui, cara, é porque, cara, eu não quero me sujar mais com esse mundo podre, esse mundo imundo, entendeu? É que eu falo, se tem uma mulher pura que quer te acompanhar, que quer estar junto com você, abraça nela, cara. Mas preserva ela de todo mundo. Preserva ela de todo mundo. Monta sua família e não confia em ninguém. Não confia em absolutamente ninguém. Fecha o teu círculo familiar e não permite que ele seja atacado. Porque o mundo é vontade e representação. É um dando rasteira no outro. E meu pai sempre falava isso para mim. E é uma pena que eu não confiei. Porque quando uma pessoa ela é desprezada pela condição laboral que ele tem, pela condição de trabalho que ele tem, porque considero ele muito baixo pela própria família, isso eu via na minha própria família, entendeu? É por isso que eu cortei certas pessoas da minha família, mas cortei definitivamente. Eu sei em quem eu posso chegar. Se a pessoa tem contato comigo, é a pessoa que eu vou lá e preservo, cara. Eu fui visitar um tio meu, que se parece com o meu pai, lá em Santa Catarina, porque falei, cara, porque eu considero, cara. Tem certas pessoas que eu fui visitar aí no Brasil, porque eu considero. E tem pessoas que eu deixei de visitar no último momento, porque essa pessoa eu soube que estava falando coisas de mim. Coisas que, ou seja, fofocas. O cara tá girando o mundo lá enquanto a mãe... Entendeu? Fala o que não sabe, sabe? Fofoqueiro. Entendeu? Fofoqueiro que planta intrigas, planta coisas. Então, eu simplesmente... Pô, que merda é essa? O pássaro aqui querendo chamar a atenção atrás de mim, cara. Tá querendo copular o desgraçado. Tá querendo copular o desgraçado. Chamando minha atenção aqui, idiota. Então, eu falava, não confio em ninguém, cara. Não confio em ninguém. E quando você vai analisando certo comportamento das pessoas, cara, as pessoas se movem por interesses. E às vezes tem muitos que se aparentam como teu amigo, mas o negócio deles aí é só... Querem alguma vítima para subjugar ou para querer se afirmar, ó, eu sou melhor, querem uma referência, porque às vezes eles mesmos são ignorados por muitas outras pessoas, mas eles querem uma referência para poder se colocar por cima dela, entendeu? Comecem a pesquisar sobre o que é gaslighting e tudo mais. Mais uma vez, outra volta, não estou generalizando.
Mas olha, a maioria das pessoas age assim, cara. Olha essa outra. Você não dá pra falar português aqui muito claro aqui, cara, porque você vai escutar gente falando espanhol aqui. Tem muito brasileiro aqui, cara. Entendeu? Que fica só escutando a tua conversa. Entendeu? Pra daí não sei o que tem a cabeça das pessoas, entendeu? Então quando eu deixo essas mensagens aqui, não é porque, cara, mesmo não confiando em ninguém, ou seja, eu quero o mal das pessoas, eu quero, sabe, me promover com isso, mas porque tem pessoas que realmente me ajudaram assistindo meus vídeos, cara. Existem pessoas boas nesse mundo que são vítimas dessa porcaria desse sistema maldito e por causa da natureza humana de muitos ruins, né? E os bons são aqueles que rejeitam essa natureza humana. São aqueles que são aqueles que sabem a condição humana, que os escritos sagrados dizem que a natureza humana é ruim mesmo, é perversa, mas aqueles que lutam contra isso, cara, aqueles que não querem ser iguais, como eu, cara, entendeu? Eu sou apenas um lutador, cara, que quer se livrar desse sistema, dessa natureza podre, imunda, humana, entendeu? Dessa natureza maldita humana, que é mal e ruim, é dual, né? E você tem que matar, né, a carne, matar todo dia isso aí. Parece conversa de pastor ladrão, de conversa de pastor vagabundo que não deu certo na vida, que só serve para te roubar, enquanto fica desfilando com carro importado e eles não vivem o real evangelho. Você vê pelas vestimentas do pastor, se o pastor tá bem vestidinho demais, ele é bandido. Ele é bandido, ele não tá vivendo de verdade. Não tá vivendo. Não vem de história, não vem me enganar. Não vem me enganar. Enquanto você pede para as pessoas sacrificar, você tá lá gastando, tá lá indo em restaurante caro e as pessoas sacrificando. Você é bandido, cara. Você vem falar um negócio desse aí, se apanha na minha frente, cara. Eu te dou uma surra, cara. Eu te dou uma surra, cara, que eu te deixo todo quebrado, cara. Eu não vou me sujar com um cara, às vezes com um imigrante louco que não tem nada a perder aqui na rua e vem me atacar aqui. Eu vou usar inteligência, eu vou procurar a polícia, eu vou fazer coisa. Mas se eu vi um pastorzinho todo bem vestidinho, eu vou dar a mensagem do evangelho para você e eu saber qual que é dele, meu amigo. Você corre daqui, cara. Eu te dou 10 segundos para você correr, cara. Não olha para trás. Corre. Corre, só filho da puta. Corre. Você tem 10 segundos e não olha para trás. Corre. Eu vou te quebrar no meio, cara. Porque eu conheço a maldade desse povo. Eu sei o quanto eles são. Eu sei o quanto eles são falsos também quando eles precisam de você. Me lembro uma vez que eu fui com uma reunião lá no Campo Comprido, na igreja do Campo Comprido, da Universal. Cara, Franciele me empurrou para aquilo. E aí eu conheci, infelizmente, nessas igrejas. Eu devia ter conhecido em outro lugar, mas às vezes acho que talvez é o único lugar que te facilita realmente você conhecer uma pessoa e tal, enfim. Apesar de que as mulheres ali eram bem perturbadas, cara. Nossa, as mulheres ali eram bem perturbadas. Bem. As obreiras, então, adoravam. Essas obreiras que diziam que eram filhas de Cristo e tal, adoravam humilhar os homens, cara. Mas eram muito sujas, cara. Aquelas obreiras da Universal eram muito sujas. Daquelas que teve um caso uma vez lá em Telemaco Borba, cara, que tiveram que operar. Ó, porque a mulher enfiou isso aqui na xereca e travou, ficou enviesada. Tiveram que operar a mulher. Que moral vocês têm, vocês dessa igreja satânica aí, essa igreja de Satanás travestida de igreja de Deus, tem para falar de mim? Escória. Vocês são a escória daqueles que expulsavam uma empregada doméstica às 3 horas da madrugada. O bispo expulsou porque não queria fazer hambúrguer para ela. Vocês são a escória. Então, assim, você não tem que confiar em ninguém, cara. Meu pai, ele falava, por mais a simplicidade moldou meu pai. O fato dele. Assim, meu pai, ele não via o que acontecia, que às vezes minha mãe estava em casa o dia inteiro, muito tempo, cuidando da família, cuidando das crianças, não podia trabalhar, tinha 4 filhos. Mesmo assim, meu pai construiu uma casa para ela e tudo mais. Uma região bastante complicada, uma região cara, ali de Curitiba, mas na época não valia muito. Mas era uma região que depois se tornou cara de se viver. E ele manteve a família assim, cara. Uma região onde que os vizinhos construíam as casas maiores e tudo mais.
E aí eles ficavam esnobando das pessoas e, enfim, principalmente de família, queriam se pôr. Que família, meu amigo, nem os dentes, cara. Aí você vê quem que é quem, cara. E eu hoje faço... Eu vivi num ambiente em que a gente era humilhado. Que eles falavam certas coisas, cara, e queriam se impor. E hoje eu vejo esses canais se promovendo. E alguns deles até tentam se reaproximar, mas você não pode dar essa chance. E quando você ouviu certas coisas quando você é criança, cara, aquilo ali é o caráter da pessoa, cara. Aquilo ali é o caráter da pessoa. Ah, ela mudou? Pode ter mudado, cara, mas fica um resquício lá, cara. E na primeira chance de te derrubar, ela vai te derrubar. É o caráter da pessoa, cara. É o caráter da pessoa. Às vezes, se ela não te fez mal antes, ela vai te fazer mal depois. Se ela simplesmente vai concluir o serviço com você, para te dar um checkmate final. Você tá entendendo? Então, se a pessoa te deu motivo para não confiar, é isso. Aí eu penso aqui, né, a sociedade, porra, eles não querem se ajudar entre eles, por quê? Porque não querem que alguém seja maior do que eles, entendeu? Que ele seja maior. A partir do momento que você se torna amigo, ele já não quer mais que você seja maior do que eles, entendeu? Enquanto você tá numa outra condição, ou seja, você passa longe, cara. Você subiu de status, você tem que estar preparado, meu amigo, para eliminar amigos também. Veja o negócio, cara, como é que é um negócio louco, cara, a mentalidade das pessoas, cara. Infelizmente é assim, cara. Tem um tal de Samuel empreendedor que eu até sigo. O cara tá num processo de evolução, eu vejo ele. Eu até sigo, mas aquilo que ele fala, ele se confirma tudo aquilo que eu já passei anteriormente. E eu falo de eu ter chegado aqui sozinho, cara. Veja, eu falo assim, cara, esse cara é realmente louco empreender no Brasil, cara. Porque pode estar dando certo agora, mas em um momento ele vai cair num buraco, cara. Cara, em nenhum momento ele vai cair num buraco, entendeu? Ou ele começa a aplicar em questão de juro composto, eu não sei. Porque produzir sempre ele não pode. Nessa sociedade ele não pode. Em nenhuma sociedade nos dias de hoje. Você não pode produzir sempre. E ser um influencer, e ser um instagramer. Você tem que viver de juro composto, cara. Mas é outra história. Essa é uma história que não vive esconder Monero, Bitcoin, fazer alguma coisa, escapar do sistema, cara. Porque no sistema, cara, o sistema policial não tá aí para defender você, meu amigo. O sistema policial, ele existe, principalmente o federal, é para te colocar você como escravo. Você pode subir até um certo nível. Você passou desse nível e você não tá ligado às ordens maçônicas deles, eles vão te estraçalhar, eles vão te aplastar, eles vão te esmagar. Ah, mas então a solução é eu entrar na maçonaria e entrar nas ordens dele. Entra. A partir do momento em que você não for o queridinho da ordem, meu amigo, eles te estraçalham. E da mesma forma como mataram o Fegelein aqui, Fegelein era cunhado da Frau do Reich, cara. E depois se descobriram, né, o plano de traição entre o Himmler e o negócio, mataram o cara, fuzilaram o Fegelein. Então, é uma questão, meu amigo, de policiamento contínuo, ou seja, isso é maçonaria, cara. Então, assim, não é comunismo, meu amigo, é maçonaria, cara. É maçonaria. Isso é maçonaria. E parem de falar, ah, é o judeu. Não é o judeu, cara. Não tem nada a ver com o judeu, cara. Tem uns caras que seguem a filosofia talmúdica, mas que nem são judeus, cara. Então se para de querer condenar um povo, porque no fundo o que você está querendo fazer ou seja, quando você classifica, quando você segmenta você justifica uma perseguição contra um determinado grupo de pessoas. Entendeu? Veja, o próprio Batoré. O Batoré era sefarde. E entrava em grupos se passando por nazista e tal, porque sabe que infelizmente muitos homens brancos aí defendem esse discurso aí, sem conhecer de fato a história, sem conhecer de fato os planos da história, os propósitos da história. Então o que acontece? O Batoré, ele entrava ele defendia claramente o nazismo. E ele não tinha nenhum fenótipo ariano, nem nada. Absolutamente, cara. Eu não tinha absolutamente nada a ver com ariano. E não tem, né?
Tá vivo até hoje, esse desgraçado, infelizmente. Mas Marcelo, né, foi preso na Operação Bravata, oficialmente, né? É o famoso PSY, de PSYOPS, né? Agente federal planejando sempre a operação de PSYOPS para incriminar indivíduo. É só um burro que não vê um negócio desse, cara. Então, assim, o Marcelo, ele nos grupos da internet, ele ficava procurando pessoas que levavam esse discurso pró-conservadorismo, pró-Bolsonaro e de preferencialmente ainda um viés. Mas não foi bem assim que a história foi contada. É porque o Hitler tinha razão, o cara do bigodinho tinha razão. E melhor ainda se o cara negasse determinadas coisas que você não pode negar sob pena de prisão. Puta merda, ignorar, né, que também houve um genocídio aqui de alemães, um genocídio de imigrantes eslavos, principalmente os que foram para Dresden. Tinha muitos poloneses aí quando os aliados bombardearam Dresden, Hamburgo e tudo mais. Ou seja, destruíram os povos nativos, destruíram os povos indígenas da Europa. E aquilo ali foi o plano Lindemann, né? Plano Lindemann feito por Winston Churchill. Tá cheio de filho da puta defendendo Winston Churchill, que foi um genocida, um bêbado genocida e pedófilo, né? Mas enfim, isso é outra história. Bêbado, cachaceiro, vagabundo. Eu não tô defendendo aqui ninguém, cara. Eu tô puxando o lado para alemão nem para ninguém, cara. Muito pelo contrário, cara. Eu sei que muitos desses aqui, se tivessem naquele tempo, eles seriam os primeiros a me executar. Entendeu? Muitos desses fariam a mesma coisa, como um desgraçado, porque eu vesti um cinto errado, um cinto de segurança errado, ele fez questão de me humilhar em público. Esse tipo de psicopata ainda existem aqui. Entendeu? E eu não posso falar que eles representam a maioria, porque não é assim. Porque tem pessoas boas também. Então isso contrasta com as pessoas boas. Eu não posso generalizar. Entendeu? Você tem que tomar cuidado. Assim como eu não generalizo as mulheres por causa de uma mulher super linda que vai lá me dar tchauzinho bonitinha e uma outra psicopata que você olha pra ela simplesmente porque cruzou o olhar com ela, ela começa. A mulher tá tão tarada na cabeça, tá tão doente, infestada de feminismo, né? Porque, assim, na verdade é o seguinte: esse negócio de jogar mulher contra homem, meu amigo, é coisa de homens que querem outros homens, querem que sobre mais homens pra eles, e de mulheres que querem mulheres que sobre mais mulheres pra elas. Entendeu? Que o feminismo, de fato, é um movimento lésbico. Entendeu? Você tem que se dar conta disso. E que não é um movimento de mulheres héteros. E com todo o respeito, cada um segue a sua. Mas a coisa que fique bem clara. A coisa que fique bem clara, não é um movimento de mulheres héteros. Nós queremos direito. Não, vocês não querem direito. Hoje, uma palavra de uma mulher coloca qualquer homem na cadeia. Qualquer homem. A palavra de uma mulher. Isso foi provado comigo mesmo. Uma menina que eu tive uma relação de uma noite, fez uma auto-ameaça e me processou. E o promotor tocou para frente. A coisa ficou tão absurda que uma juíza deu uma condenação simbólica aí. Que a coisa tão absurda deu 2 meses. Para você ver como é que o sistema é podre e funciona dessa forma. Só que é coisa escandalosa demais que quando as pessoas começam a despertar e não fica somente nesse ciclo de tarados e as pessoas começam a pressionar. Então é por isso que eles têm que agir pouco a pouco, cozinhar o galo, cozinhar o sapo, até que a degeneração, até que a janela de Overton, né? Até que a degeneração ela se torne aceitável para as pessoas, até que todo mundo passe a aceitar, até que as pessoas olhem a degeneração e não fiquem como eu, cara, chocado, espantado, vomitando por ver tanta merda, cara, num lugar em que outrora foi símbolo da excelência e da qualidade e hoje é um esgoto a céu aberto. Que é o que se tornou a Alemanha, cara. Infelizmente, tem coisas bonitas, tem coisas legais, tem uma estrutura, tem um negócio. Mas, cara, isso aqui era o símbolo da excelência, cara. Você não pode dizer que isso aqui hoje é o símbolo da excelência. Você não pode falar que isso hoje é o símbolo da excelência, o símbolo da qualidade, o símbolo do perfeccionismo, nem de perto, cara. Não passa nem perto. É só você mostrar, cara. Mas tá organizando bituca de cigarro pra todo lado. Isso é comportamento, cara. Não adianta botar uma pessoa juntando coisinha aqui, tal. No tempo em que se você jogasse uma sujeirinha na rua, você tinha que subir no coreto e cantar o hino nacional. Amigo, esse tempo já foi. A partir do momento em que você vai abrindo concessão daqui, concessão de lá, abre aqui e abre lá, depois você acaba pagando um preço muito, muito, muito alto.
entendeu? E não tem mais como se reverter, porque esse mundo não é perfeito. Não tenta construir um mundo perfeito aqui, porque não vai dar certo. Então, o único que é perfeito é Cristo. Ele me salvou e Ele me salva. Ele me protege até hoje. E vocês não podem comigo, porque Ele até hoje é o meu Salvador. Está entendendo? E olha só, cara. Olha uma merda dessa, cara. Olha uma merda dessa, cara. Incomodando o silêncio dos outros. E fica esperto, cara, que às vezes um bicho desse aqui vem com uma faca aqui e me ataca pelas costas, entendeu? Não vou saber, cara. Tem que ficar esperto. Entendeu? Cara, 200 km com uma merda dessa aqui. Correndo um risco de atropelar alguém. Não existe mais a fraternidade, aquela irmandade. Nunca existiu, né, cara? Mas enfim. Teve um tempo que por alguns momentos, por alguns meses ou por alguns anos a coisa foi assim. Mas na França, a terra da maçonaria ali, puta, é coisa outra, outro nível, né, cara? Sem desprezar, eu gosto de muitos franceses. Tem muitos franceses super gente boa, super gentis. Cara, mas, velho, o que o Robespierre fez ali, cara... Cara, o que o Robespierre e sua gangue fez aí é o que basicamente agentes do Brasil estão querendo fazer novamente aqui. E eles vêm pra França, pra quê? Pra fazer aqui. Novamente, pra dar sequência no legado deles, pra dar sequência na história deles. Vocês estão entendendo como que a coisa funciona, cara? É maligna, é perversa? Ai, meus caros, eu, sinceramente... Então, meu pai falava assim, olha, cara, não confia em ninguém, por mais boa que aparente ser essa pessoa, a tua decepção pode ser muito grande. Meu pai falava de coração pra mim, porque eu era filho dele, ele me amava. Assim como eu falo pra minha filha, e eu amo minha filha. E é por isso que o siciliano, ele preserva tanto a questão da família na Sicília. Entendeu? Se a família... o siciliano é tutti buona gente, mas com a família, pero com a família. La famiglia sei tutti. Le famiglie sei tutti. Va bene? Capisci? Capisci? Entende? Então o siciliano é família acima de tudo. E assim, eu não... Eu, depois que atingi essa consciência, por mais coisas erradas que faça meu irmão, eu não posso ir contra os meus irmãos, entendeu? Eu não posso ir contra determinadas pessoas. É claro, veja, aí a gente vê o caso lá do Michael Corleone, né? O irmão dele, mas porra, o irmão dele entregou o irmão dele pra própria morte, né, cara? Aí ele esperou a mãe dele, né, pra daí... Então, assim, o Michael Corleone, ele aí acabou sozinho, né? Porque no final ainda perdeu a filha, né? É brabo, a vida se constrói, parece que tem um pathway, né? Parece que tem um pathway. Eu gosto de falar essas coisas porque às vezes muitas pessoas deixam de cometer erros profundamente. Estou falando de pessoas boas, eu não estou falando canalha que quer te prejudicar, cara. Eu não estou falando canalha que fica conspirando para você no ambiente de trabalho para te fuder. Eu não estou falando do canalha que puxa a rasteira de um do outro, que fica buscando o ponto fraco teu para tentar te prejudicar. Eu não estou falando desse tipo de escória humana. Eu não estou falando desse tipo de escória humana. Não, porque isso para mim é merda da merda. Mas existem pessoas boas. E a pessoa boa, ela vai provar isso com você com o tempo. São pequenas concessões que você vai dando. São pequenas concessões que você vai dando. São pequenas concessões que você deixa para a pessoa. Olha, você segue isso aqui. Dá pequenas concessões. Aí a pessoa vai provando se merece continuar na tua vida ou não. Porque tudo na vida é temporal, inclusive e principalmente os amigos. Então meu pai às vezes estava trabalhando e falava, me deixava esses conselhos, mas ele não via as pessoas que se aproximavam da nossa família. Às vezes amizades que se aproximavam da minha mãe, que tinham inveja. Que incitavam que às vezes a gente, porra, como criança, cara, é indisciplinado, não se comporta, ou fala quando não deve. E tinha pessoas que incitavam da família. Tem que bater, tem que dar de cinta, tem que dar de vara de marmelo. Mas no fundo, você sabe os efeitos psicológicos que isso provoca numa pessoa?
Então falava aquilo ali porque queriam ver o mal da minha mãe mesmo. E minha mãe, ela se e seguia isso aí à risca. E deu no que deu. Deu merda, cara. Deu merda. Deu merda. Por quê? Porque seguiu algumas amigas que não queriam ajudar ela. Nunca quiseram ajudar ela. Tiveram inveja dela. Inveja não porque ela podia ter condições mais do que minha mãe ou porque minha mãe tinha mais do que ela, não. Porque simplesmente queriam ver ela por debaixo. Queriam ver ela numa situação ruim. Tem pessoas que é assim. Ó o louco, ó outro louco. Existem pessoas loucas por todo lado, cara. Verrute, tem louco por todo lado, cara. Outro buzinando que nem um demente aqui, entendeu? Tem louco por todo lado, cara. Então, é o seguinte, tem que ser seleto. Tem que se manter privado. Ah, mas eu não vou socializar. Não, não é isso, cara. Não é isso. Mas no primeiro sinal de coisa, pula fora, cara. Trata a tua família como principal. Amor aos teus filhos. Amor a teus filhos, sem espancamento. Eu nunca encostei um dedo na minha filha. Nunca. Mas com o que eu aprendi com os erros da minha mãe, quando minha filha ela se mostrava rebelde lá na casa e tal, eu chegava e conversava com ela. Ó, Isabela, vai ter que esperar no cantinho aqui, tá? E explicava para ela a situação. E eu botava para ela, ó, Isabela, é assim, assim, assim. Entendeu? Não se resolve com violência. A violência provoca traumas. A violência provoca perturbações. A violência é o que esses policiais bandidos da Federal aí do Brasil, é o que esses psicopatas, é o que esses demônios vestidos de farda fizeram comigo e com a minha família. Ou seja, eles colocam uma vítima, eles são algozes da própria vítima. Eu estou lidando com uma mulher, meu amigo, que diz que defende, que luta contra a violência das crianças, mas que incitou deliberadamente ataques em escolas para se promover na agenda, na sua carreira política e policial e depois política, aonde ela pretende chegar. Está construindo um PFW para ser ninguém menos do que o Vladimir Putin, versão feminista do Brasil. Entendeu? Essa violência de Estado eu sofri. E eu não sofri por pouca coisa. Talvez Deus permitiu que eu sofresse tudo isso para que hoje eu pudesse estar aqui falando. Não ser mais uma marioneta, não ser mais uma cortina de fumaça, não ser mais uma paga que nem essa Jennifer Milbratos aí, esse pessoal aí que tá se levantando agora. Nah. Ou outra cubana lá, agente de desinformação, do projeto cubano lá, que tem lá em São Paulo, e tantos outros dessa falsa direita, né? Todos canalhas, todos maçonzinhos, cara. Todos ligados a essa agenda promíscua. Todos ligados a essa agenda. E eu me arrependo muitas vezes de ter ajudado, de ter passado informações para esse tipo de gente, porque são traiçoeiros. Mas arrependo porque eu não vou voltar a cometer esse mesmo erro. A gente tem o direito de cometer um erro uma vez. Ele não pode cometer o erro duas vezes. E aí comete, se vai cometer o erro duas vezes, comete, porque você é um ser humano. Você não é um robô, você tem que aprender com essas coisas, cara. Mas o mundo se move assim, mas se eu passei por tudo isso e estou aqui, esse é o propósito talvez divino. Informar as pessoas boas, olha, esses enganadores estão com seu projeto novamente. Esses mentirosos estão novamente com seu projeto tão abominável, tão podre. Ou seja, o terrorismo é puxado por aqueles que defendem, que dizem que defendem, que são antiterroristas. São eles mesmos que promovem os ataques de falsa bandeira para depois falar, ó, veja, fui eu falei isso antes, hein? Né? O que você falava para mim, Karina, antes, que o melhor lugar para se esconder é no território inimigo, entende? Então veja, ó, fui eu falei antes, né, que ela tava falando lá dos ataques em escolas e tal, eu já sabia quando ia acontecer e tudo mais, né? Tava lá no chão planejando, entendeu? Tava lá no chão planejando. Olha, veja, a gente está investigando, né? Investigando ou incitando para depois apontar alguém? É assim que funcionam as táticas policiais mais sujas do Brasil, cara. Isso acontece em todo lugar. Isso acontece em todo lugar. Psyops, target indivíduo. O que eu tenho que falar é que muita gente ignorante, cara, como não tem capacidade de ver um livro, de ler um livro, pelo menos ouvir uma pessoa falando é bem diferente. É bem diferente. Quando ouve uma pessoa falando sobre isso e que viveu isso na própria pele,
É bem diferente. Uma coisa é você pegar um livro e ler, eu vou ler sobre Tavistock, sobre Target Individual, sobre MK Ultra. Meu amigo, eu tô falando o que eu vivo há mais de 15 anos. Eu vivo em primeira pessoa há mais de 15 anos. Ou seja, eu não tô falando coisas que eu li num livro. Eu não tô falando nada do que eu li num livro, cara. Eu tô falando de algo que eu vivi na pele. Você tá entendendo? É muito diferente. É brutalmente diferente. Você tá entendendo? É brutalmente diferente. Então, ser um target indivíduo, cara, em primeira pessoa, alvo de operações de psyops, onde uma agente queria se promover por razões políticas, cara, e que cada ataquezinho em escola era insinuado para levar a mim, só não foi diretamente porque eu me defendi como um soldado, meu amigo, alemão aqui lutando na frente russa. Isso aqui eu tenho que fazer menção a eles aqui, porque esses caras lutaram ensandecidamente, cara. Lutaram como verdadeiros, cara. Não tem o síndrome de fraternidade, de irmandade deles. É uma coisa que gera estudos até hoje. A própria rota aí em São Paulo se inspira nas SS e ninguém fala nisso. O BOP se inspira na SS e ninguém fala nisso. Entendeu? Ninguém fala. A Federal, inclusive, né? Só que a Federal se inspira na Gestapo. Usa táticas de desinformação, táticas de perseguição. Eles atuam exatamente da forma criminosa como atuava a Gestapo aqui. O Brasil atua dessa forma. E da mesma forma como a Gestapo liderou a Interpol uns dias, hoje eles estão liderando. Eles estão seguindo a mesma cartilha, só que eles vão ter o mesmo fim. Num banquilho internacional por crimes contra a humanidade. Enforcados. Cada um. Olha, meu Deus do céu. Imagina uma mulher dessa aqui numa prisão, cara. A Jenny Wanda Barkman, né, cara? Meu Deus do céu. Dando chicotada nos presos, cara. Ontem eu vi uma Jenny Wanda Barkman dentro do metrô, cara. E eu só cruzei o olho pra ela, assim, aquela cara de demônio, assim, cara. Me olhou e virou as costas pra mim. Eu falei, caralho. E a mulher era linda, cara. Mas tava com as amigas, né? Toda bêbada comemorando o negócio. E eu falei, nossa. Mas eu tô com um celular gravando, aí todo mundo, elas começam a dar risadinha. Elas começam. Pra você ver como é que é o negócio, né, cara? O negócio é assim, cara. O negócio é absurdamente enlouquecedor, cara. Se você começa a entender a natureza humana, cara. Então, eu faço amigos com essa minha aparência aqui na internet, com esse meu approach aqui na internet. Eu faço em pessoas que me apoiam, cara, porque me conhecem de fato quem eu sou eu. E as pessoas não ficam em dúvidas com o meu caráter. Porque quando eu abro o meu coração aqui na internet, e tô me abrindo completamente para vocês, cara, sem reservas. Sem reservas. As pessoas me conhecem de fato. E veem que eu fui realmente vítima. E quando a pessoa me conhece pessoalmente também. Cara, se o malandro quer dar uma pisadinha no meu pé, quer começar a me... Eu falo assim, ó, respeito acima de tudo, cara. Respect Uber alles. Se você pisa no meu pé, cara, eu vou quebrar teu pé. Eu sou bem sincero nisso. Não pisem, não me foda. Ou seja, eu não vou ter fazer isso com você e eu não te dou o direito. Eu te dou o direito de você avançar, de você fazer isso comigo, para depois eu te foder. Entendeu? Porque daí eu vou pensar, não, você tá marcado no meu caderninho, você fez. Lá na Dinamarca o cara foi lá e falou mal de mim num projeto, entendeu? Foi lá e falou pra uma tal pessoa, um engenheiro tal, tal e tal e tal. Se eu não fiz nada pra você, fica tranquilo, que amanhã ou mais tarde vai pintar uma oportunidade e eu vou fazer você se fuder profissionalmente. Infelizmente é o meu lado mal que eu preciso corrigir com o Espírito Santo, com Deus, mas infelizmente eu não corrigi. Então, uma hora ou outra eu vou mostrar alguma sujeira tua do teu rabo e vou te pagar proporcionalmente o que você fez. Proporcional, integral, derivativo. Entendeu? PID. E você vai tomar no cu. Eu não Emerson se pinto perfeito. Eu não me pinto de perfeito, ó, a Jennifer aqui. Falando nela, apareceu aqui. Será que é a Jenny Wanda Barkman ou a Jennifer Milbrat? Pô, Jennifer, você agora Milbrat, tá, do bebê alemão. Você me decepcionou pra caralho, cara. Me decepcionou pra caralho. A maconholo, cara. Maconholo, eu já falei pra você uma vez. Já falei aqui publicamente.
Eu deixo de falar o dia que você vier falar, Emerson, me desculpa, eu fui mal orientada, eu devia ter dado uma chance de você se explicar ou falar, mas ela partiu para o ataque total, para destruição total. E com você não tem acordo, porque para mim você tá bem clara. Entendeu? Ou você baixa do salto e vem me pedir perdão pelo que você me fez, ou isso não tem como apagar. A gente só vê que é maldade, cara. Vi que isso aí é planejado, cara. Você não tem como perceber. Cara, não tem inocência num negócio desse, cara. Tem jogo político, cara. Quem não entende de política, quem não estudou política, quem não estudou ciências políticas de fato, não numa universidade federal ou numa universidade de esquerdista fumando maconha e cheirando a bunda do outro. Não. Eu tô falando de ciências políticas de verdade, cara. Você pegar livros de todas as partes e estudar como autodidata, porque o autodidata ele vai aonde ele vai tão profundo, ele vai tão tão profundo aonde não vai o professor maconheiro, porque o professor maconheiro ele te põe travas, a função do professor é justamente essa, de pôr limites para você não pesquisar além. Ah, não, isso é contra o sistema, então você é ignorante, então você é analfabeto. E eles vão te classificar e vão te eliminar do meio acadêmico se você for além. Se você seguir essa lógica, você vai dar razão para o filósofo da quarta série, o Olavo de Carvalho. Isso eu não quero abrir mão que você... Eu não quero dizer que você não tem que ter instrução básica. Você tem que ter instrução básica, sim. Mas depois quando você despertar para a realidade, você tem que usar aquela instrução que você aprendeu na infância, que eles usam a parte onde a coisa impregna na tua cabeça, para justamente você não aceitar a verdade depois. É por isso que essa é a função do sistema de ensino. Sistema de doutrinação estatal. A função do sistema de doutrinação estatal é gravar um footprint na tua cabeça, uma pegada forte na tua cabeça, para que você não consiga se livrar disso. Quando aparecer a verdade na tua frente, quando você vê a verdade, fala assim, pô, eu não aceito a verdade, porque não é isso que eu aprendi. Entendendo? Por isso que, biblicamente falando, você tem que ensinar a verdade quando você é criança e tal, para que a pessoa não se desvie. E quem disse que é errado olhar para uma mulher, cara? Amigo, não tem nada errado nisso. Mas faz parte desse sistema satânico justamente que você não se interesse pelas mulheres. E que você passe a admirar o corpo do cara, que nem fica na academia, um admirando, olha o braço do outro, olha a barriga do outro, tanquinho, né? Aí os caras, aí tá muito caramelo essa barriga. Ah, vai se fuder, né, cara? Vai se fuder, cara. Eu vou pra academia pra ficar olhando o homem, cara? Pra ficar querendo ser igual ao outro homem, cara? Eu não, cara. Entendeu? E nem pra ficar olhando a mulher, cara. Você não quer arranjar problema pra minha cabeça, cara. Mas por causa desse sistema, cara. Então muitas academias aí, as mulheres vão nas academias com shortinho minúsculo, esse negócio todo, pra se aparecer. Olha o outro. No Brasil, cara. Toma cuidado com o português aqui nesse lugar, cara. Toma cuidado com o português nesse lugar, cara. Pois é. Coisa que eu aprendi. Não confia absolutamente em ninguém. E, pô, seria bom se meu pai tivesse me dado Maquiavel quando eu era pequeno. Pra entender como são as pessoas. De fato. Tem que saber entender quem são as pessoas, cara. Porque não conhece a ação humana, cara. Vai ser estraçalhado pelo primeiro. E eu vou dizer uma coisa pra você. Quando você vai preso, meu amigo, você vai entender quem é a tua mulher. Quando você perde o teu trabalho, você vai entender quem é a tua mulher. Você não conhece o amor de uma pessoa enquanto você não passa por uma dificuldade. É simples assim. Então, por isso que não tem como você validar esse sistema satânico e de amarrar juridicamente a tua vida a uma outra pessoa. A não ser que isso salve os dois. A não ser que isso seja uma vantagem para os dois. Você está entendendo? É assim que funciona. Porque tudo nessa vida, se você não olha o amor como um interesse, como um negócio, cara, você tá fadado a se ferrar nessa vida. E se ferrar grandemente. Entendeu? E hoje um relacionamento
É uma coisa que favorece somente a mulher. A você, totalmente. Você entra, falando assim, me algema, estupra. E é por isso que eles estão estimulando tanto o fandom, né? Para que o homem já vá se acostumando com essa escravidão. E você não pensa que você vai ficar eternamente com ela, porque quando você já não servir mais, ela vai te ajudar. Você vai acabar onde? Vai acabar aqui, ó. Fumando crack com um monte de mendigo. Entendeu? É aqui que você vai acabar, fumando crack com um monte de mendigo, enquanto ela tá lá comemorando com as amigas, tomando cerveja e rindo que nem uma retardada dentro do metrô, gritando como escandalosa, desvairada, alucinada. Que é isso que eu vejo aqui, cara. É isso que eu vejo, mulheres empoderadas torrando o dinheiro que era do cara. E você, na rua, mendigo dormindo. É assim que você vai acabar, cara. Nada contra as mulheres, eu repito. Isso é natureza humana. Isso é Schopenhauer, cara. Isso é natureza humana. Então, se você quer sobreviver, você não precisa ter ódio da mulher, você não vai ter ódio da mulher, cara. Elas são assim, elas não vão mudar. A questão é a seguinte, você tem que saber que é um interesse, é um jogo de interesses. Aí bundinha gostosa, peitinho gostosa, aquela bucetinha cremosa, rosinha, gostosa. Ma va bene. Supimpa, mangia che te fa bene. Ecco, mangia che te fa bene. Agora, meu amigo, usa a razão. A mulher começou a pressionar, quer te tirar dinheiro, quer fazer isso aqui, pula. Falou em dinheiro com você, pula. Aí o cara é duro. Aí tem uma outra histérica lá no Instagram que fica lá se promovendo, andando com carro cara, histérica, extorquiu de algum idiota aí, histérica completa. E dá uns gritos assim bem histéricos, sabe? Totalmente demente a mulher, totalmente louca. Aí o duro, o pinhabo, ela chama o cara de pinhabo, acho que ela chama assim, pinhabo. E ela tá influenciando outras histéricas iguais a ela a dar golpes. Então, assim, meu amigo, se a mulher não desperta para a realidade e não usa a consciência, a serenidade e a razão, com você ela não tem que assumir um negócio sério, porque essa sociedade de histéricos, meu amigo, já digo para você, cara. Cara, até alemão gritando no ônibus ontem, cara. O cara segurando, eu esperei tudo de todos, cara, menos de um alemão fazendo um negócio daquilo. Os caras na porta, uga, 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 uga. E na porta, segurando a porta assim, fumando maconha, cara. Na porta do trem ontem, sentido Osnabrück, o cara, uga, uga, uga. E fumando crack, cara. Eu acho que era maconha, não sei que diabo que era aquilo, cara. Tinha um cheiro horrível, cheiro de merda. Maconha é fé de merda, cara. Você que é maconheiro, você fé de merda. Entendeu? Você devia ir pra porra da cadeia, seu desgraçado, maldito. Ou pra um hospício, ser tratado com equipamento de choque. Entendeu? Mas o sistema não quer isso aí, né? O sistema, né? Esses policiais aí que... bandido bom é bandido morto. Começa por eles, então, cara. Começa por eles, né? Começa por eles. Entendeu? Aí no Brasil, principalmente, cara. Começa por eles. Os caras usam um carro da polícia militar pra transportar drogas. Hein? Né, aquele, em Fabiana de Oliveira, ou Fabiana Correia hoje, aquele teu tio lá que trabalhava lá pra, acho que era pro Ibama, pra quem que trabalhava? Ele não transportava contrabando e droga no carro lá da... e a polícia não investiga. Olha só que delícia, cara, se jogar essa bosta no ventilador, cara. Que maravilha, cara. Começa a cantar os podres, cara. Começa a cantar os podres. E a coisa fica doida, cara. A coisa fica louca. O bagulho fica louco. Você não confia em ninguém, cara. O conselho mais sábio que o meu pai me deixou. Não confia em ninguém. E eu com 48 anos. Achtung der Visicht alt. Uma coisa que... toda vez que eu lembro do meu pai, e meu pai foi a pessoa mais sábia do mundo. Apesar de toda a humildade dele, ele foi a pessoa que mais me amou nessa vida. Não teve nenhum falso amigo de merda. Nenhum amigo de merda que eu tive aí. Prostitutas interesseiras. Entendeu? Bando de gente falsa que eu conheci nessa vida. Que pode ter superado o que meu pai falava pra mim. Meu pai, o amor dele foi legítimo. Apesar das brigas que a gente teve, de muitas coisas que foram originadas pela nossa instabilidade na nossa casa. Por coisas da minha mãe. Que às vezes eu ouvia amigas que só estavam lá querendo fazer os filhos pegar fogo. E gente falsa que ia pra casa, ia lá só dar pitaco na casa, mas estava invejando ela, não queria que ela prosperasse, não queria que ela crescesse.
ela foi dar ouvido a essa gente e acabou a situação muito mal. A situação acabou muito mal. Que um abismo foi atraindo o outro. Tá entendendo? Então, é o que eu digo pra vocês. Cara. Eu gostaria de estar fazendo um outro tipo de conteúdo aqui, cara. Sério, de verdade, cara. Mas por algum motivo eu tô aqui. Quando tô gravando, as pessoas começam a olhar, começam a tirar, né? Se atrai, cara. É bom você até socializar. Eu não tô falando pra você deixar de socializar. É bom você ter amigos e tal. Mas a partir do momento que a coisa aparecer interesseira, aparecer falsa, aparecer neurótica, ou a pessoa cruzou limites que não deviam cruzar, tchau. Terminou. Hasta aqui hemos chegado. O limite é o limite da honra e é o limite do respeito. Passou isso, meu amigo. Não tem mais por que continuar. Porque se a pessoa te ajudar e te deixar uma dívida histórica com você, essa sim é um amigo mais forte. É um amigo que ajuda, sabe? Mas cuidado, que às vezes a pessoa te ajuda e quer alguma coisa. Então, assim, tem muita coisa. É um mundo extremamente perigoso, cara. É um mundo extremamente perigoso. Talvez esse vídeo que sirva para algum parente meu que gosta de mim e que tá vendo esse vídeo, ou algum sobrinho, ou filho, sirva para alguma coisa. Normalmente, quando você, ou seja, fala fora, quando você fala fora do classismo político, quando você fala fora do classismo acadêmico, as palavras não saem bonitas, as palavras não saem ordenadas, mas você fala com pureza, você fala com integridade. Quando você fala dentro do classismo político, jurídico, acadêmico, você está se vendendo a uma ordem, a um sistema, e você não vai falar a verdade. Você é apenas um sofista que não vai falar a verdade. Você vai falar algumas verdades, mas aquilo ali é para conduzir e agradar certos jogos de interesse. Então, exatamente isso. Você não pode, veja, de uma certa forma, quando você... Olha que bonito, casalzinho de mãos dadas, tal. Até quando isso vai durar? Eu digo para vocês, até o cara perder o emprego, até o dinheiro acabar. Ou se ele cai e quebra a cabeça no asfalto. Ai, mas a mulher do Schumacher. Bom, ele era o Schumacher, cara. Você não é o Schumacher, cara. Ai, o que isso faz de diferença? Cara, você sabe quem foi o que esse cara construiu, o que esse cara trabalhou para a família? Ou seja, a família só deu a presença para eles. E o cara simplesmente deu tudo dele para essa família, entendeu? Deu tudo. E foi um mito, foi um herói, foi uma lenda. Se ele não fosse um mito, um herói, uma lenda, a mulher dele já teria apertado o botão do off faz tempo. Ah, mas Emerson, você não falou esses dias aí que ele pode ter possível de ter pagado algum mecânico para fazer a trapaça lá no carro do Senna? É o que a coisa chega. Se isso é verdade ou não, meu amigo, quem tá numa condição vegetativa é ele agora. Eu acredito na lei do karma, cara. Eu acredito na lei do karma e ela é infalível, cara. Ela é infalível, tá bom, Rafaela? Tá bom, dona Miriam? A lei do karma é infalível. E vai chegar para vocês. Tá bom, dona Karina? Vai chegar para vocês. A lei do karma é infalível. Eu acredito na lei do karma. O cara conseguiu tudo e aí acontece isso que aconteceu. Bom. E é um cara que eu admirei, cara. Eu admiro de verdade, cara. O cara como profissional e tal. Mas joga sujo também, né? Como aqui jogam sujo. Se você tá competindo com eles jogam sujo igualzinho. Exatamente igual o Schumacher jogava, né? É só você tá com eles, cara, no mesmo nível que eles te jogam sujo, cara. Mas de um jeito sujo, cara, que você dá nojo. Dá você falar assim, cara, eu vou trazer 2 milhões de africanos aqui pra substituir eles. Essa é a vontade que você tem nessa hora quando os caras estão fazendo isso com você. Você fica com tanto asco de você se parecer com eles, cara. Entendeu?
eu agora entendo porque certas mulheres ou certos homens vão por esse caminho. É você conhecer, meu amigo. Eu falei pra você, se conhecer como você trabalha, você não vai querer comprar um produto alemão nunca mais na tua vida, nem que ele seja o mais perfeito do mundo. Por quê? Por causa de alguns. De alguns que eles querem dominar o negócio, eles querem estar na cabeça do lugar. E se eles tiverem que destruir você para eles conseguir, eles vão conseguir. Eles vão fazer isso aí. Como tem um cara aí de uma empresa de eletricidade aí, que eu não vou falar o nome do cara. Não vou dar esse palavra, porque o cara é um insignificante para mim. Para mim ele é um insignificante. Ele não aguentaria o que eu aguentei nessa vida para estar onde está. Ele pode ser um profissional extremamente perfeito. Ele pode ser um profissional extremamente perfeccionista. Mas ele não está ao meu nível de sobrevivente. Eu não posso colocar esse desgraçado no mesmo nível que eu. Não, o cara está muito inferior a mim. Que eu estou falando em relações humanas, aspectos humanos. Coisa que ele não tem. Coisa que ele não sabe o que é. Porque ele é um psicopata. E psicopatas não têm empatia. Eles procuram entender a tua empatia para te manipular, para te dominar. Como faz essa gente aí, como faz muitos psicólogos. Eles procuram entender como você pensa para te dominar. Ou para te manipular. É bem diferente. E isso, os agentes do FBI foram honestos. E eles perceberam quem era o psicopata da história. Não era eu. Eles perceberam, porque esse cara age por emoção, porque ele tem empatia. Ele age certamente por emoções e algumas vezes declina de agir, declina de matar, declina de fazer mal, não porque ele tem medo de ser preso. Não, se esse cara fazer o negócio direitinho, com a inteligência que ele tem, ele nunca vai ser preso. Entendeu? Eu nunca deixaria a coisa chegar no ponto que chegou. Se eu fosse psicopata como vocês, com a inteligência que eu tenho, cara, vocês já teriam sido varridos do mapa faz tempo. Com um agente federal em cima ou não. Que vocês não são mais inteligentes do que ninguém. Vocês provaram que são mais estúpidos do que as pessoas. Vocês provaram que são mais estúpidos. Construíram a panela, mas não fecharam a tampa. E agora vocês estão num balaio de gato que vocês não têm ideia. Quando essa coisa... Quando a panela de pressão explodir no teto, quando explodir a merda no teto, eu quero ver para onde vocês vão correr. Porque vocês estão exatamente no lugar onde deveriam estar. Que quando aparecer a merda sobre vocês, quando o cano explodir, e o cano tá a ponto de explodir aquele chorume de merda, não adianta, eu vou silenciar o Emerson. Silencie, pode me silenciar. Só que o que vai aparecer contra vocês é muito pior. Mas é tão pior, tão podre, que não vai ter policial corrupto para segurar vocês. Não vai ter policial corrupto para segurar vocês. E até porque se fizerem também, você vai dever muito. Você vai junto. Isso é mirivaia, hein? Isso é uma mirivaia, cara. Continue me mandando coisas de corrupção policial no Brasil, que eu adoro isso. Eu vou colocar aqui no meu canal, eu vou expor isso no meu canal. Eu falo sobre corrupção policial no Brasil e possivelmente eu vou ter que falar aqui fora também, porque pelo que eu vejo a coisa ganhou outro nível. Ganhou outro nível e eles não têm limites, cara. Alguém me segure, né? Como eu falo, né? Eles não têm limites. Como eles diziam no Chance, lá nos fóruns, eles gozam da impunidade. E isso eu tenho gravado até hoje, tá lá gravado. Tem que colocar no arquivo da internet isso aí. Tá lá gravado, eles gozam da impunidade. Tá aqui no meu canal, inclusive, se buscar os vídeos. De vez em quando eles derrubam algum vídeo meu, como se derrubar o vídeo meu não tivesse salvado lá no Google Drive há mais de 10 anos. Entendeu? Lá no Crowd que eu tenho que pagar, tá lá salvo. Vai apagar lá. Porque a hora que subir isso aí de novo, você não tem como apagar. Vai tirar do arquivo da internet? Tira. Vai tirar do mecanismo de busca do Google? Pode até tirar. Mas o link vai estar lá. Tá bom? E vai estar lá o mesmo link que vocês falam de mim. Para provar que eu era vítima da história. Obrigado por serem tão imbecis, idiotas.